Bolsonaro concedeu uma entrevista à revista Veja, que foi sem dúvida alguma uma de suas mais patéticas de toda a história. Ele se mostrou nessa entrevista à Veja um homem completamente desesperado com a sua prisão, gritando desesperadamente que ainda está vivo, que vai disputar 2026 e que vai registrar a sua candidatura no TSE. Muitos comentaristas políticos dizem que ele está tentando imitar Lula de 2018 e não tem nada a ver. Lula tem um tipo de comportamento, Bolsonaro tem outro tipo de comportamento. Lula tem uma visão de comandar o país, uma visão de mundo. O objetivo de Bolsonaro não é voltar ao poder, o objetivo de Bolsonaro é não ser preso. Então ele finge que vai ter a sua candidatura para não desmobilizar a sua militância. Por quê? Porque se ele tiver a militância desmobilizada, os processos contra ele vão avançar mais rápido. Esse é um dos objetivos de Bolsonaro. E ele também vai querer fazer uma grande confusão registrando a sua candidatura, o que só vai beneficiar Lula, porque Bolsonaro candidato até 2026, mesmo com uma candidatura virtual e falsa, ele vai impedir que novas lideranças da direita emerjam. E nenhum candidato à direita se viabilizou. Por quê? Porque todos eles, incluindo Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado, são lideranças locais. E sem tempo para se projetarem, eles não vão conseguir superar Lula. Qual a sua opinião sobre essa entrevista de Bolsonaro? Ela soou como um homem desesperado? O que você acha dessa estratégia de Bolsonaro de se candidatar em 26, mesmo estando inelegível? Vai beneficiar o Lula? Deixa o like se você gosta de vê-lo desesperado, hype o conteúdo e se inscreva no canal. O Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva para a revista Veja. Como eu falei para vocês, foi uma entrevista patética. Nessa entrevista para a Veja, o Bolsonaro quis reforçar que ele está vivo. Olha só a situação. Quando um político precisa reforçar certos pressupostos, é porque eles não são mais percebidos. E ele disse, para 2026, eu serei o candidato. Eu estou vivo, não estou morto, ninguém me enterrou. E essa é a segunda vez que ele praticamente fala isso em público durante a semana. Não sabemos quando essa entrevista foi gravada, mas nessa semana, quando o Bolsonaro foi até o Congresso, ao Senado, ele ficou falando que é uma utopia essa união da direita, de novos candidatos, porque a verdade é que ele está desesperado. E ele falou que vai registrar a candidatura em 2026, mesmo estando inelegível, porque ele está sofrendo uma perseguição, ele está sendo afetado, é uma grande injustiça o que está acontecendo com ele e principalmente a cassação. Alguns comentaristas políticos, no caso o Josias de Souza do UOL, começaram a dizer que o Bolsonaro ele está tentando imitar a mesma estratégia que Lula adotou em 2026. E não é a primeira vez que alguém comenta isso, pela semelhança das estratégias. Lula em 2018, ele foi preso pelo Sérgio Moro e mesmo assim, por conta da ficha suja, ele não poderia se candidatar, mas ele se candidatou, empurrou a candidatura até que ela foi negada e depois Fernando Haddad, que na época era o seu vice, saiu como candidato, tendo Manuela Dávila como a sua vice. Muitos avaliam que Bolsonaro vai fazer a mesma coisa, inclusive o Josias de Souza do UOL, mas eles estão errados com relação a isso. Pelo seguinte, a condução ou os casos, eles podem se assemelhar, mas são coisas diferentes. O Josias está dizendo que o Bolsonaro ele vai tentar imitar o Lula, só que o tempo joga contra o Bolsonaro, porque o Lula colocou a sua candidatura lá em 2018, muito perto da campanha, porque ele foi preso em abril. Só que o Bolsonaro ele vai ser preso no final de 2025, porque ele não foi nem denunciado. Pelo menos não no momento que eu gravo esse vídeo. Então vai demorar até o julgamento, tudo. Então o Bolsonaro ele pode se manter esperançoso nesse ponto. Mas o Josias ele também fala que o Lula, diferentemente do Bolsonaro, não estava inelegível. O Bolsonaro já está cassado. E aí que está o problema da análise do Josias. Ele não está levando em consideração as motivações do Bolsonaro e as motivações do Lula. A situação ela pode ser semelhante, mas isso não significa que os objetivos sejam os mesmos. Lula já estava preso. O Lula ele tinha um projeto de enfrentar a justiça e de ajudar o seu candidato, no caso Fernando Haddad. O Bolsonaro não quer fazer isso. O objetivo do Bolsonaro é não ser preso. Então o que ele faz? Se ele já abrir mão da candidatura, falar que o jogo já acabou, ele vai perder a militância e principalmente os holofotes.
Nesse momento, Bolsonaro está muito fragilizado por conta da derrota em 2024. Então ele precisa mostrar para as elites que não existe um candidato mais viável do que ele à direita para derrotar o Lula. Ele é o único candidato. E ele mesmo falou isso na entrevista. Os outros candidatos, incluindo o Tarcísio, tudo, eles são lideranças regionais. O único que possui liderança nacional sou eu para enfrentar o Lula. Os outros não. Então ele precisa mostrar para a Faria Lima, para o agro, para o mercado financeiro, que ele é o candidato. Porque caso contrário, eles vão desembarcar de Bolsonaro para apoiar um outro e não vai haver nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de mobilização, de pressão para que ele não seja preso. E o objetivo de Bolsonaro é não ser preso. E ele consegue manter essa candidatura ou tocar para frente esse plano justamente porque não existem outros candidatos viáveis à direita. Todos os outros candidatos, Zema, Tarcísio, Caiado, Ratinho Júnior, são locais, são lideranças estaduais. Nenhum deles se projetou nacionalmente, como Bolsonaro está projetado. E Bolsonaro tem uma vantagem sobre eles, que Bolsonaro tem a sua militância, muito maior do que qualquer um deles, talvez até mesmo juntos. Então Bolsonaro pode jogar a sua militância contra essas figuras para sufocá-las aos poucos. O único que Bolsonaro não teria condições de peitar é o Pablo Marçal, porque Marçal é o verdadeiro herdeiro do bolsonarismo. Só que Marçal vai ficar inelegível, porque ele vai ser cassado. A grande questão que preocupa a direita é que o Bolsonaro, o que ele vai fazer? Em 2026, o presidente do TSE vai ser o Tarcísio de Freitas. E o Bolsonaro ele pode provocar uma grande confusão no nosso processo de votação. Porque ele pode lançar a candidatura e o Cássio Nunes vai vetar a candidatura, porque o Bolsonaro está inelegível. O Bolsonaro ele pode entrar com um recurso, com uma liminar. Enquanto a liminar não for derrubada, ele continua como candidato. E aí ele pode ir a debates, aparecer na campanha de TV, conceder entrevistas, aparecer nas pesquisas. No final, lá antes, uma semana antes da votação, a candidatura dele vai ser derrubada. Mas até lá, todo o processo já foi completamente tumultuado por Bolsonaro, porque ele não quer ganhar. O Bolsonaro só não quer ser preso. Esse é o objetivo dele. E ele pode muito bem fazer essa situação de tensão, fazendo candidatura sub júdice até o final, nas vésperas da votação. A direita teme porque esse movimento do Bolsonaro sufoca todas as outras lideranças, porque ele ainda é a hegemonia na direita e ele aglutina a população de direita ao redor dele. E como as outras lideranças são regionais, não possuem projeção nacional, no momento que a candidatura do Bolsonaro cair, já pode ser tarde demais para projetar essas demais figuras como Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho Júnior, o que favorece e muito a candidatura do Lula. Então esse é o temor da direita. Por isso que o Caiado tenta se deslocar do Bolsonaro o mais rápido possível, se mostrar independente e se projetar nacionalmente, para evitar que haja esse sufocamento dessa candidatura pelo prazo de Bolsonaro se manter até o final, depois ser cassado, e aí quem que vai sair? Não vai dar mais tempo. E até lá, Lula já levou, porque se Lula estiver bem de saúde, ele já é o presidente até 2030.